Oi, tudo bem? Eu sou o Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. O Grande Gatsby de Scott Fitzgerald é considerado um dos grandes livros americanos da história da literatura americana. Ele é um dos maiores representantes da era do jazz dos anos 1920, que são os The Roaring Twenties, ou os loucos anos 20. Esse é um livro que eu tentei ler algumas vezes antes, nunca me chamou muita atenção. Eu li algumas páginas e não me empolgava realmente, eu li assim e não sentia entrar na história. Então agora recentemente, uns dias atrás, pensando em qual obra que eu queria ler, eu fui dar uma olhada na minha prateleira e encontrei o Gatsby lá, o Grande Gatsby, e resolvi dar uma nova chance para esse livro. E gostei bastante dessa vez, eu li bem rápido, eu li em 3 dias. Não é um livro longo, é um livro bastante curto até. Mas eu me empolguei e gostei bastante, me impressionou. Bem, eu sabia já da importância na literatura americana, mas realmente nunca tinha embarcado na viagem dele. Dessa vez foi mais tranquilo e eu queria falar um pouco sobre esse livro. O enredo é basicamente a história do Nick Carraway, que é um estudante de Yale, veterano da Primeira Guerra Mundial, que vem do meio oeste dos Estados Unidos para a costa leste, para Nova York, para tentar ser corretor da Bolsa de Valores. E ele se muda para Long Island, né, que, se vocês não sabem, tem Manhattan, tem a ilha de Manhattan, e é uma ilha bem longa ali, ela prossegue, e é uma região bastante diversificada, muita gente rica mora no Long Island, tem todo tipo de classe social, mas há muita gente rica que mora no Long Island, e ele vai parar numa dessas regiões de milionários. Só que ele é pobre, ele não é rico, né? Então ele vai para numa área de milionários, tem um casebrinho ali no meio, e ele fica do lado de uma mansão imensa, que depois ele vai descobrir que é do Jay Gatsby, que é um milionário. E logo no começo ele vai e se encontra com uma prima dele, que é a Daisy Buchanan, que é casada com Tom Buchanan, que também é uma família de milionários, família tradicional dos Estados Unidos, que chamam de Old Money, né? São os ricos com histórico de riqueza, e ele começa a entrar nesse mundo dessa classe social alta, né? Principalmente por causa das festas do Jay Gatsby, que é o vizinho dele, começa a fazer umas festas monumentais, com atores de cinema, com diretores de cinema, com multimilionários, com senadores, com todo tipo de gente da alta classe, e ele começa a frequentar essas festas, mas depois ele descobre que o Gatsby tem uma segunda intenção com ele, não é uma coisa descompromissada, ele está querendo se aproximar da Daisy, o Gatsby, né, que se aproxima da Daisy, porque eles têm uma história antiga de amor. Eu não vou revelar as reviravoltas da história, mas eles têm uma história de amor mal resolvida, e o Gatsby, ele se muda para essa região aí de Nova York para ficar próximo da Daisy. Então ele compra esse casarão, e desse casarão ele tem a vista, tem um braço de mar ali que separa esses dois lados, e da casa dele ele consegue chegar ao outro lado, onde está a casa da Daisy. O Nick se envolve nessa história, ele passa a se tornar meio que um pombo-correio entre os dois, ajudando eles a se aproximarem. E depois, ao longo da história, vai acontecer uma série de eventos que vai levar a um desfecho catastrófico. O personagem de Jay Gatsby, ele tem uma falha trágica, né? Ao longo da história a gente vai percebendo isso. Ele é um personagem bastante obcecado pela Daisy. Ele passa 5 anos esperando para reencontrar com ela. Ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele era um soldado, ele vai para a Primeira Guerra Mundial. Quando termina a guerra, ele não retorna para Daisy, que a Daisy está casada com outro cara, que é casado com o Tom, e ele começa a armar um plano para poder reconquistá-la, né, ou provar que ele merece o amor dela. Basicamente a história gira em torno do dinheiro, porque, como a gente vai ver mais adiante, o Jay Gatsby ele era um rico emergente, né? Ele não era de família rica, não era uma família tradicional, ele se torna rico e ele constrói a riqueza dele pensando na Daisy, pensando em conquistá-la, porque ela não casaria com um pobretão. Então é uma história mesmo do conflito entre uma classe rica tradicional e os novos ricos. Na verdade há vários leitmotivs na história do Fitzgerald, há vários temas recorrentes. Um deles é a riqueza, esse dinheiro, o conflito entre os dois tipos de riqueza, mas também há uma tensão entre os pobres e os ricos, porque o Tom, que é o marido da Daisy, ele pula cerca de vez em quando, ele tem uma amante que é mulher de mecânico, é uma pobre, né, o classe média baixa, e ele se sente meio que acima do bem e do mal também, ele se sente superior aos demais. É um livro bastante interessante por causa dos vários subtemas que vão surgindo ao longo da história. Também o tema da bebida, né,
dos vícios, porque a história se passa em 1920 e pouco, que é o período da lei seca nos Estados Unidos, então era proibido o consumo de bebida alcoólica, proibido a venda de bebida alcoólica, só que mesmo assim, todos os personagens bebem, tem festas regadas à bebida, e também a gente vai descobrir que o Jay Gatsby tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem uma coisa um pouco ilegal com as bebidas. Ele não bebe, mas ele tá envolvido nesse negócio. Tem uns amigos bem suspeitos. E o terceiro tema principal, que eu acho que tem a ver com a esperança, né? Com uma esperança inabalável do Jay Gatsby, que também é representado pela luz verde, que tem uma luz no pier da família dos Buchanan, que é uma luz que ele pode ver do outro lado do braço de mar, né? Ele consegue ver aquela luz verde piscando à noite, e aquilo ali representa a esperança que ele tem de voltar a ter a Daisy, de estar com ela. E como eu disse, ele tem uma falha trágica, ele é tão obcecado pela Daisy que ele não está disposto a simplesmente estar com ela, ele não quer apenas ser amante dela ou fugir com ela, ele quer provar que ele merece o amor dela, então ele vai fazer de tudo para ficar com ela, e nisso vai ser a catástrofe dele, isso vai ser a ruína do Jay Gatsby. Embora o livro seja muito bom, seja uma leitura bem agradável, eu não acho que seja o grande romance norte-americano, há muitos outros livros bons nos Estados Unidos, é um romance muito bom mesmo, um romance que merece a atenção que teve. É até interessante a história dele, porque quando o Fitzgerald lançou esse livro, ele foi um fracasso inicialmente, ele não foi um livro... Ele foi bem acolhido pela crítica, mas não vendeu bem, e foi meio que esquecido por um tempo. Ele só foi começar a ser recuperado depois da Segunda Guerra Mundial, quando os universitários, a gente começou a reler o livro dele, ele passou a ser considerado como um grande livro, realmente. Então o Fitzgerald morreu sem saber do sucesso do livro dele. Bem, uma história comum até, né? E depois de ler esse livro, eu resolvi assistir o filme, que foi lançado recentemente, em 2013, eu acho, com o DiCaprio no papel de Jay Gatsby. Eu não queria assistir o filme antes, porque eu não queria contaminar a minha leitura, né? Já fiz isso antes de ver o filme primeiro, depois ler o livro, e putz, você fica com a cara do personagem na tua mente, né? Eu não queria ficar pensando no Gatsby com a cara do DiCaprio. Mas depois eu assisti o filme, e o filme é bem medíocre, na verdade. Ele é muito fiel ao livro. O filme ele é uma transposição bem literal do livro. Inclusive ele é narrado com a linguagem do livro, e eu acho que isso foi um dos pecados da adaptação, inclusive. Eu acho que uma boa adaptação para o cinema, ela transpõe a mensagem do livro, não transpõe o livro para a tela, e isso foi uma falha do filme, na minha opinião. Eu acho que se houvesse sido um filme mais silencioso, um filme que deixasse lacunas para a gente preencher, seria muito mais eficaz. Ele é muito explicado, ele é muito narrativo, o filme, porque ele vai, como eu disse, ele vai citando trechos integrais do livro. Gatsby. He had an extraordinary sense of hope. But I had the uneasy feeling that he was guarding secrets. E faz mau uso da linguagem cinematográfica, porque o livro é muito bem escrito, a linguagem do Fitzgerald é muito bonita, só que quando você vai para a tela do cinema, aquilo aí fica um pouco estranho, sabe? E eu acho que muito do que é narrado com a imagem, com os diálogos, ele pode ser transmitido essa mensagem sem precisar reproduzir o livro literalmente. O segundo problema foi a trilha sonora, que foi muito mal escolhida. Eu acho que é um erro muito grande se você fazer um livro sobre a era do jazz, sobre esse período incrível da história americana, e não incluir jazz na trilha sonora. Eles colocaram músicas modernas, músicas contemporâneas, com Sia, com alguns cantores de rap. Foi um grande erro. A trilha sonora é um fracasso total. Eu acho que foi um grande equívoco. Poderiam ter posto jazz, poderiam ter posto bebop, swing, charleston, esse tipo de coisa, porque estaria muito mais apropriado para o tema da história. E a filmagem também é um pouco exagerada. Algumas cenas das festas do Gatsby me lembrou um pouco Moulin Rouge, que é muito exagerado, muito circense, muito teatral. You can't repeat the past. Can't repeat the past. Até parece uma novela dirigida pelo Jorge Fernando. Então não gostei do filme não. Achei que, embora tenha sido muito fiel ao livro, eu não achei que foi uma boa adaptação. Eles poderiam ter sido mais contidos, com menos narração, mais cenas silenciosas, para poder transmitir um pouco o que o livro transmite. Porque o personagem do Nick Carraway, que é o narrador, né, que é o narrador de testemunho do livro, é um dos personagens do livro, ele não me parece ser tão empolgadão assim quanto o personagem do Tom Maguire no filme. Ele é mais reservado, parece ser um pouco mais cínico, um pouco mais crítico. No filme ele é mais ingênuo. Então não sei, eu senti que
que é interessante, porque é uma adaptação muito próxima do livro, te dá uma noção boa das imagens que tem no livro, mas ao mesmo tempo a história foi mal adaptada. Eu li nessa edição da Penguin aqui, que é uma edição de bolso da Penguin, The Great Gatsby. Foi uma leitura boa, foi uma leitura agradável, eu gostei, merece ser lido e vai te dar um bom vislumbre desse período nos Estados Unidos, anos 20, um pouco antes da crise de 29, então é um período que o país está bombando, tá florescendo e ninguém esperava que ia acontecer. Se você leu o Fitzgerald e gostou, ou tem algum comentário sobre o livro, deixa aqui pra gente saber também. Dê um joinha e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!